Oi, boa noite. Bom, espero que vocês estejam me escutando. Bem-vindo a mais uma aula desse fantástico curso de Física 4. E hoje a gente vai ver, eu acho que de tudo que a gente viu, hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa que realmente tem aplicação prática, e bastante aplicação. Bom, fazer o seguinte, no finalzinho da aula passada eu falei um pouquinho de difração, né, do campo distante. E esse é um conceito que sempre fica meio assim, o que é campo próximo, o que é campo distante. Que aproximação que eu uso num caso, que aproximação que eu uso no outro. Então a gente vai, eu resolvi fazer o seguinte aqui para vocês ficarem com uma ideia, mas bem clara mesmo sobre isso, para não ficar dúvida nenhuma de como que se aborda isso, caso vocês precisem usar um dispositivo óptico ou projetar um dispositivo óptico baseado em difração. Por exemplo, uma fenda. Então, fazer o seguinte, olha, a minha ideia foi pegar uma fenda simples, é aquela ranhura longa numa direção e bem estreitinha na outra, que nem a gente faz os experimentos de difração aí no laboratório didático, e descrever o campo que ela produz. E como a gente faz isso? A gente faz isso com o princípio de Huygens. Então, aqui eu desenhei uma fenda, e essa fenda, ela tem uma abertura A, só importa nessa dimensão porque na profundidade da imagem, né, para frente e para trás da imagem, ela é bem longa, então a gente não vai ver efeito de difração ali. E a gente está só preocupado com com a luz que está chegando, a gente vai chegar uma onda plana aqui, né? E como é que ela se propaga a partir daqui, dessa espaço. Então, tem uma aula que eu até pus o desenho construído a partir dessa fenda, usando o princípio de Huygens, né, geometricamente. Agora a gente vai fazer, só que quando ele faz geometricamente, você não leva em conta a interferência. E agora a gente vai fazer usando o princípio e usando a interferência dessas. Então, o que é a ideia? Eu peguei a abertura da fenda aqui, ó, eu pus um monte de pontinhos aqui, e eles estão representando um número que vai tender a infinito, né? Vai fazer uma conta para o número finito, mas depois ele tende para infinito, de fontes secundárias. E pelo princípio de Huygens, cada ponto da frente de onda vai agir como uma onda esférica. Só que quando ele faz o desenho, é difícil levar a fase em conta. Então vamos fazer isso agora com a fase. Então a gente tem um campo incidente, que é essa onda plana chegando aqui com essa flechona grande aqui, né? E é o K, esse K que está aqui, ó, nessa expressão do E incidente aqui, é o K representado por essa flechona gorda aqui. Então ele bate aqui, né? Esses RNs é a posição das fontes secundárias, dos N pontinhos que eu pego na frente de onda para serem fontes de onda esféricas. E ele está no tempo atrasado, né? A gente vai observar aqui, então ele está chegando aqui num tempo T'. E aí, como que fica o campo numa posição R? Vocês estão vendo aqui que eu pus uma origem arbitrária, né? E realmente, num caso geral, você não precisa, onde você põe a origem não vai afetar o problema. Então a gente vai fazer com uma origem
uma descrição geral aqui. Depois, na hora de fazer esse caso, a gente põe a origem aonde for mais conveniente para fazer a descrição. Então, bom, a gente calcula o campo sobre essa tela aqui. Então, a gente vai pegar um ponto R dela. Isso aqui. Então, aqui a gente está imaginando uma tela plana e só vai calcular na direção vertical. Mas, na outra aula a gente vai fazer por uma fenda esférica, uma fenda quadrada. Aí, essa tela ela tem área. E aí a gente vai fazer esse R sobre a tela, ele vai estar correndo sobre a área da imagem. Bom, então o R é uma posição aqui. E qual que vai ser o campo na posição dele? Vai ser um campo na posição e no instante t. Então, como eu estou dividindo em n frentes de onda, né, cada onda esférica gerada aqui, até chegar aqui, a amplitude dela cai com esse R maiúsculo, que é a diferença entre o ponto de observação e a posição da fonte secundária. O AN é simplesmente uma amplitude aleatória associada a cada fonte, ou seja, depois a gente vai ver quanto vale isso, mas por enquanto isso não importa. Desde que eu pegue fontes secundárias, esses pontinhos aqui, uniformemente espaçados, no mesmo tamanho e tal, esse AN é igual para todos. Então aqui tem a onda incidente, né? Nesses pontinhos aqui no instante t'. A hora que eu for observar ela, em qualquer ponto dessa tela aqui, vai ser num instante t. Que eu relaciono ele com o instante t' através do tempo que a onda leva para chegar até lá. Esse que é o princípio do Huygens, gerar uma onda esférica que se propaga com a velocidade da luz. Então, o tempo que vai levar até lá, chegar até lá, vai ser quer dizer, no instante t aqui, eu estou observando a onda na tela. É uma onda que foi gerada no instante t', que é um potencial retardado, né? Que é o R maiúsculo, quanto ela percorreu, dividido por C. E a gente faz esse cálculo com N indo para infinito. Então, muitos livros abordam desse jeito, e aí depois passa disso para uma integral e faz um monte de aplicações quando dá. E eu resolvi fazer uma coisa inicialmente diferente. O quê? Vamos usar essa somatória finita para calcular o campo numericamente. E aí vocês vão ver a diferença. A hora que essa tela está na cara da fenda aqui, ou ela está bem distante. Então, vocês vão conseguir perceber claramente todos os nuances da transição entre campo próximo para campo distante. E por que é interessante o campo distante e o campo próximo, quando você precisa trabalhar nele, é só dor de cabeça. Bom, como que a gente faz essa conta? Olha, na hora que eu substituo o T' nessa equação 1, eu vou ficar com essa segunda parte aqui, né? Que fica o ômega sobre C do R. Aí, para fazer essa conta numérica, eu tenho que simplesmente definir onde eu vou pôr esse O, essa origem. Então, a escolha que eu fiz para ficar bem simples, né? Então, aqui está aquele mesmo desenho, né? Aqui, ó. Então, eu vou pegar no caso de uma ranhura de largura ou abertura, né, A, que é esse A que está aqui, e tomando a origem no centro da fenda. Então, para essa origem, o que a gente vai ter? O vetor de onda incidente, que é essa flechinha gorda aqui, é o módulo dele na direção do x-chapéu. Então, o x ele está na direção de propagação da onda incidente. O K que está aqui é o ômega sobre C. Quem que vai ser o R sobre a tela? É o L na direção X e um Y na direção Y, que é para cima. Quem que vai ser o Rn das fontes? As fontes vão estar sobre o eixo Y.
Então, ela só tem componente Y. É um Y de N. O N se refere às fontes secundárias, a finito número de fontes secundárias que eu pus ali. E aí o R, que sobra na expressão do campo, é a diferença entre o ponto que eu estou olhando e cada uma das fontes. Então, é facinho fazer a conta, né? Isso vai ficar simplesmente, o módulo disso é o L quadrado mais o Y menos o YN, aqui ao quadrado. Se vocês lembrarem, isso é a mesma coisa, é análogo que a gente fez no duas fendas do Young, só que lá a gente olhou a interferência, a condição de interferência entre duas fendas. A gente não olhou o campo espalhado por uma fenda. E agora é isso que nós vamos fazer. Então, se a gente substituir isso na equação do slide anterior, a intensidade sobre a tela, ou seja, a intensidade em função de y, é 1 sobre 2 da impedância do meio, o E0 e de ômega t, que ele não depende da fonte, né? É um instante de tempo na tela, o AN, o R, o EI do K, o vetor de onda incidente e escalar, a posição da fonte secundária. E nesse caso, olha, a gente pôs a fonte secundária ao longo do Y e o K está perpendicular, o K incidente ao longo do X. Então, esse produto escalar vai sumir. Até pus aqui embaixo. Ó. Então, o ômega sobre C vai dar o K. Que expressão que sobrou? Vai sobrar isso. Ó. A hora que eu quadro aqui, né, eu tomo o complexo conjugado, o campo vezes o complexo conjugado dele, o I ômega T some, eu fico com isso. Então, eu tenho uma expressão muito simples, que é simplesmente calcular isso daqui. Ó. Eu só vou variando a posição N da fenda, onde eu ponho a fenda secundária aqui, esse YN, nesse intervalo de A aqui, ó, e vou pondo aqui e calculando o campo. Bem simples. E para vocês não ficarem confusos com isso, eu até pus uma rotininha para fazer isso. Eu usei para fazer os gráficos que eu vou mostrar. Se a USP tem uma cota de MATLAB, vocês com uma linha VPN, vocês conseguem usar o MATLAB e vocês podem brincar com essa rotininha aqui. Então aqui, ó, olha o que eu fiz. Coloquei o comprimento de onda, 680 nanômetros. A abertura da fenda UA, 100 microns. Aqui no caso de eu colocar a distância entre a fenda até na tela de 1 metro, tá? Mas aí é campo distante. Aqui eu já começo a fazer a conta, né? Eu vou precisar do L quadrado dentro da raiz. O IK, como o MATLAB trabalha com número imaginário, eu não preciso trabalhar com a parte imaginária e real separadamente. Eu trabalho com tudo junto. Então, no expoente da expressão tem o IK, né? Que é o I, que é o 1I, vezes 2π sobre o comendo de onda, que é o K. Aí eu estou definindo o tamanho da tela. Que aqui eu pus umas funções que mais tarde vocês vão entender. É só para a hora que eu estou muito longe, eu preciso de uma tela maior para recolher, para coletar toda a intensidade. E se eu estou muito perto, o tamanho da tela é comparável com a abertura da fenda. Tá? É só isso aqui, só estou ajustando o tamanho da tela para cada posição. Aí, olha, eu vou dividir a tela em quantos pontos? Ela vai de menos esse y máximo a mais esse y máximo. Só que o dy é 2.500 do y máximo. Então, quando ele vai de menos a mais, eu vou ter 5.000 pontos sobre a tela. Precisava de tudo isso? Não. Eu acho que com 250 ficava ótimo. É que eu pus o número e deu certo, e foi tão rápido de fazer, que eu não me preocupei mais em mexer. Bom, em quantas fontes secundárias eu vou dividir a fenda? Aqui eu peguei a dimensão dela e dividi por 2.000. Então eu estou pondo 2.000. Precisava de tudo isso? Também não.
Mas eu pus lá e ficou isso e não mexi mais. Se vocês escreverem essas linhas de comando aqui, vocês podem testar, mudar esse valor e ver o que acontece. Então, aqui estão as posições das fontes secundárias, variando de menos A sobre 2 a A sobre 2. E aqui o que eu faço? Eu já calculo o y menos o yn, que está naquela raiz do R. Aqui eu calculo o R, que é a raiz disso daqui. E aqui eu calculo o campo, do jeitinho que está na equação 1. Aí eu pego a intensidade, que é o campo vezes o complexo conjugado dele, normalizo a intensidade para ficar com máximo igual a 1. E aí eu vou plotar isso. A posição na tela. Só que eu estou pondo a raiz, é que é para diminuir a diferença entre o máximo e o mínimo. Por exemplo, se o meu máximo vale 4 e o mínimo vale 1, a distância numa escala linear vai ser de 1 a 4. Se eu tomo a raiz disso, a distância vai ficar de 1 a 2. Então fica mais fácil comparar, ver numa mesma escala, a região de máximo de intensidade sem perder informação do que está ocorrendo na região de mínimo de intensidade. Eu podia pôr log, mas também log é muito para isso que a gente vai ver. O raiz da intensidade ficou um parâmetro bom. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida disso aí? Tem alguma pergunta sobre essa rotininha? Estou indo muito rápido, quer que eu vou mais devagar? Bom, ó, qualquer coisa vocês falam aí, tá? E, bom, é essa rotininha aqui, ó, meia dúzia de linhas, uma dúzia de linhas aqui, e tá aí. Aí, olha só o que eu fiz. É uma abertura de 100 microns. Aí eu enfiei a tela na cara da fenda. Olha, 10 microns. Eu estou a 1/10 da abertura, eu estou praticamente na abertura. Olha a resposta que deu. Essa resposta aqui é o que foi, no século XIX, a grande dor de cabeça de quem achava que a luz se propagava em linha reta, que era da ótica geométrica. Por quê? Porque na borda das coisas, você tem essas franjas aqui. Olha essa gilete aqui, ó, quando iluminada por uma luz monocromática. Olha as franjas que formam na borda dela. Aqui é a mesma coisa. A hora que eu estou no campo muito próximo, na borda aqui, olha, eu tenho uma série de franjas aqui. Eu não vejo isso porque a luz que a gente, assim, não vejo corriqueiramente, porque a luz não é monocromática. Então, para cada comprimento de onda, isso dá um período aqui que se superpõe, você não vê nada. Mas se eu faço com luz monocromática, eu tenho isso. Então, essas oscilações aqui, se eu fosse aumentando essa fenda aqui e só fizesse a conta aqui, né, isso vai ocorrer, não depende da outra parte. Isso é a difração por borda, que é o que essa foto da Gillette mostra aqui. Só que aqui no meio elas interferem, né? E todo o problema do campo próximo e campo longe é que essas frentes elas vão interferindo de um jeito que a cada distância é uma coisa. Só a partir de uma distância muito grande é que elas ficam fáceis de prever, fáceis de descrever analiticamente, achar uma equação que descreva ela. Senão você tem que fazer numericamente, que nem eu estou fazendo aqui. Então, essa aqui ó, é a 10 microns da abertura de uma fenda que tem 100 microns. Ó, o A vai de menos 50 microns a 50 microns. Esse aqui é o 100 microns a abertura da fenda. Ok? Entenderam? Simples, né? Agora eu vou aumentar 10 vezes a distância. Olha como o negócio evoluiu. Então, aquelas frentes que oscilavam rapidamente aqui, elas estão aumentando a distância delas. Aqui. Mas ainda eu estou só na região, eu tenho só essas oscilações na região
da abertura da fenda, tá? De menos 50 a mais 50. Só que eu começo a perceber umas corrugaçõezinhas pequenas aqui do lado já. Então agora eu vou para, estou em 100 microns, eu vou para 500 microns. Eu aumentei 5 vezes a distância. Olha como começa a ficar muito mais irregular e agora tem todas essas franjinhas bem mais nítidas fora da região da fenda. E aí é legal brincar com isso. Eu vou agora para 1 milímetro. Então eu estou 10 vezes a, a abertura da fenda. Uma distância que é 10 vezes a abertura da fenda. E isso aqui agora ele vai evoluir. Até chegar num padrão que tem uma hora que ele não mexe mais. Querem ver? Ó, aqui sim. Ó. Então, toda essa parte que eu estava vendo aqui era difração, é chamada difração de Fresnel. E você tem várias. Imagina, ó, isso aqui eu fiz em 40 minutos. Porque a gente tem computador, tem linguagem de alto nível, que nem o MATLAB, que é facinho você escrever. No século XIX, os caras não tinham como fazer isso. Então eles buscavam o quê? Eles buscavam soluções analíticas. Eles faziam tratamentos matemáticos para achar uma solução da expressão. Então, o Fresnel aqui fez várias contas de como você calcular o campo nessa região de campo próximo. E o Fraunhofer foi quem fez a descrição do campo distante. Só que aqui a gente não chegou, Fresnel dá para usar para descrever, só que você já começa a ver características típicas do que você vai encontrar no campo distante. O campo distante ele vai ser marcado, aqueles mínimos pequeninhos, aquelas oscilações que via no começo, vai dar origem a esses mínimos aqui, ó, e a um pico central. Então aqui nessa posição, ó, eu estou o L ele é umas 100 vezes maior que a abertura, e eu já estou vendo as características. Tem um pico central e com mínimos. Por que esse aqui já ainda não é o campo distante? Porque esses mínimos aqui não chegaram em zero. A hora que a gente for aumentando a distância, vocês vão ver que esses mínimos aqui, eles vão chegar no zero. Então, para essa razão, que é muito menor que 1, né, é 1 sobre 100, mas eu ainda não estou 100% na condição de campo distante. Olha, eu aumentei mais um fator 10. Então, o A sobre L agora está 1000. Olha, ele é praticamente isso, está praticamente no zero esse ponto aqui, mas ainda falta um pouquinho. Pode ver que ele não está no mesmo nível dos outros. Mas você já tem tipicamente o perfil da difração do Fraunhofer para campo distante, produzido por uma ranhura com uma abertura A. E agora sim, eu fui para meio metro, né, 50 centímetros. Então é 5.000 vezes a abertura da fenda. Só que isso eu fiz para um comprimento de onda, que é o do 680 nanômetros, que é do laser vermelho. Será que isso vale para qualquer comprimento de onda? Eu não sei, eu tenho a impressão que quanto menor o comprimento de onda, mais esse padrão vai se concentrar em torno do zero. E deixa eu ver se é isso mesmo. Θ é lambda. Quanto menor o lambda, menor é o θ. Então você vai ter que ir cada vez mais longe. Mas se tiver curiosidade, pega aquelas meia dúzia, uma dúzia de linhas de comando ali, pega uma permissão do MATLAB lá e testa. Usa uma linha VPN e dá para vocês brincar bastante ali com isso. Então, olhando assim, vocês têm uma visão de que vai mudando até que chega uma hora que isso fica constante, mas dá para pôr toda essa informação num gráfico só. Vai ficar assim, olha.
Então, a fenda está aqui, estou jogando a luz. E aí eu criei uma superfície, só que agora, para ver todas as nuances aqui, eu pus em escala logarítmica. Então, o zero aqui, desse azul aqui, é porque eu dividi a intensidade máxima, agora não de uma por uma, em função de L, mas de todo o conjunto, eu peguei a intensidade máxima e normalizei ela. Então, aqui seria o máximo de intensidade, e isso vai caindo e formando todos esses mínimos. Eles vêm aqui desde o comecinho e se propagam. Então, aqui eu estou indo em uma região ainda de campo próximo, né? Mas de 0 a 10 milímetros, enquanto essa escala aqui desse lado, eu estou em menos que meio milímetro. Quase 1 milímetro. Isso aqui. Então, estou uma escala, usei escala diferente, porque não dá para ver esses detalhes aqui. Mas o que é interessante que ele mostra aqui? Está vendo como esses mínimos se propagam radialmente com um ângulo constante? Então, aqui você tem aquela região que vai mudando rapidamente, mas vai dando origem a esses mínimos aqui. Aqui ainda você não tem um pico central, mas a partir de um certo ponto aqui você tem um pico central. E os mínimos em volta. Então, isso é para uma ranhura única de abertura A. Aí eu posso usar essa conta que eu vou fazer aqui, fazer para uma fenda quadrada ou retangular, né? Usando a mesma conta, só que uma é numa direção e uma na outra. Em vez de olhar numa curva de y, eu tenho que olhar no mapa bidimensional, que seria a minha tela. Seria as coordenadas x, y sobre a tela. E também depois eu vou fazer para uma fenda circular, mas na outra aula. Então, a difração de campo distante, então esse aqui é o campo próximo, que varia bastante. E, existe solução para se calcular isso sem ser numericamente, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe dela. A única coisa que é interessante nessa região de campo próximo é quando o pessoal usa uma fenda circular, por exemplo, para controlar um feixe. Tem um feixe de luz e você quer restringir o tamanho dele. Só que aí, a hora que você usa a fenda, ele sofre um espalhamento. E você quer aproveitar a intensidade dele. Então você usa um dispositivo óptico que ele focaliza só os anéis de luz num ponto. Isso é chamado de Fresnel Zone Plate. Seria a tradução de um disco com zonas de Fresnel. Então, um dispositivo óptico, é uma lente que se usa em algumas aplicações. Você usa principalmente quando você quer colimar muito um feixe numa região muito pequena do espaço, sem perder intensidade. Mas eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Eu vou para uma coisa que é menos específica e mais útil, que é trabalhar no campo distante. Então, aqui, esse 1 centímetro é mais ou menos o limite. Então, a gente vai pegar o campo distante. Ele tem uma solução analítica que é mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente vai estar falando agora da difração de Fraunhofer, né, que é o campo distante, então a solução analítica dela. Como que a gente faz ela? Bom, eu vou pegar a equação 1 e eu vou reescrever o termo que sobrou nela, que seria o ômega sobre CR, né, que vai dar o ômega sobre C ao K, né? Vai ficar esse KR aqui. O R, só lembrando, que é o módulo da diferença entre a posição sobre a tela menos a posição da fonte secundária. E aí eu posso escrever isso, a direção que vai da fonte secundária até a posição da tela é o vetor da onda espalhada naquela direção, que é esse K' aqui. Então eu posso escrever desse jeito aqui, ó.
esse produto aqui, se o K' está nessa direção, o produto do vetor K' escalar, isso daqui, nada mais é do que o KR. Tá? Então, vale fazer isso, porque o K' está na direção do R menos Rn, ou seja, o K' é o K, do K chapéu linha, o chapéu linha é a direção da fonte N até de um ponto da tela, dividido pela norma dele. Se eu substituir isso na equação 1, o que vai acontecer? Olha que coisa interessante. Eu desmancho isso daqui, ó, e agrupo esse K' com o K da onda incidente. Então lá, se vocês olhem lá nela, tinha um termo lá que era o K incidente vezes o Rn. E eu agrupo com ele. Então ficou aqui, ó. Ficou o K' menos K, escalar o Rn. Aqui ficou o K' R e o ômega t. Aí o que tá? O que é a aproximação de campo distante? Ela começa a valer a hora que a direção desse K' não depende mais da fonte. Aquilo que vocês viram naquela imagem, naqueles perfis que eu fui colocando, que ele ficava igual, só mudava a escala do eixo Y, isso está ocorrendo por quê? Porque para aquela distância eu não vejo mais a direção do feixe difratado variar com a posição da fonte, do Rn, que é o K' aqui. Então, ó, na aproximação de campo distante, com R muito maior que Rn, olha nessa expressão aqui em cima. Ó. O Rn aqui é menor que o erro do R. Entendeu? Isso é uma coisa muito pequena em relação ao R. Então, ele vai sumir. Então, esse K' escalar R, ele não depende mais da somatória. Porque não depende mais da posição da fonte. Tá? O ômega t também não. Então, ele vai sair para fora. Eu só vou ficar com esse termo aqui, dependendo da posição da fonte. Então, aqui eu detalhei tudo isso aqui, para vocês verem. Então, aqui, ó, quando isso aqui acontece, né, o R é muito maior que a posição das fontes, né, o, o K' deixa ele depender dessas posições das fontes secundárias. Então, o K' R é aproximadamente KR. O R que estava aqui dentro, que também depende do R N, deixa ele depender, ele sai para fora. E aí o campo ele vai ser descrito simplesmente por essa diferença de fase aqui, ó, que é esse K' menos K escalar a posição da fonte secundária. Lembra que no final da aula passada eu mostrei que uma onda incidindo em sendo espalhadas por duas posições separadas de um vetor R, dava uma diferença de fase que é exatamente essa expressão aqui. Então, o que isso está dizendo? Que para o campo distante só importa a diferença de fase entre uma fonte e a outra. Porque esse K' não depende mais dali. Então, olha como é que eu posso simplificar isso. Olha, o campo na posição de RT vai ser aproximadamente o E0, o R sai para fora, né? Só fica o R, EIKR menos ômega T, o N disso daqui. Então, fica uma somatória sobre a amplitude equivalente dessa, cada uma dessas fontes, que isso aqui vai ser igual para todas, né? Vezes essa diferença que está aqui, que é a diferença de fase. Então, esse termo, ele tem a mesma fase para todos. E a hora que eu for calcular a intensidade, que eu faço o E vezes o complexo conjugado de E, esse termo some, eu só fico com isso aqui. Tá? Então, para a gente chegar na solução analítica,
naquela forma de uma somatória discreta, eu uso ela se eu for fazer numericamente, né? A solução exata. Mas, como tem solução analítica, eu consigo ela trocando aquela somatória por uma integral. Então, aquele AN nada mais é do que o A dividido por N, ou seja, o dy, né? É a distância relativa de cada fonte. E o Rn, ele vai para um contínuo. Então, cada posição da fonte vai ter um valor y. E aí, aquela somatória, número infinito de n, ele vai com o y variando de menos a sobre 2 a mais a sobre 2, daquele termo de fase. E aí eu faço uma troca de variável. Por que que eu faço? Está vendo que eu pus um Q aqui? Porque todo esse termo aqui, ó, o K' menos K, escalar o Y chapéu, isso é uma variável que depende do quê? Da direção do feixe espalhado, do K'. Lembra aquela figura 2D que eu mostrei lá? Aquelas raias saindo em linha reta, voltadas. Então, a intensidade só depende da direção do K' em relação ao K, que é o feixe direto. Então, aqui eu troquei ela por K, né? Por Q, aqui. Então, e essa nova variável que eu introduzi, ela é definida tal que 2πq é igual a K' menos K escalar o V chapéu. E aí descreve aquele campo em função da onda espalhada. E aí fica assim. Bom, e qual que é a solução dessa integral? Essa solução é fácil. Tá? É só um expoente, você integra isso aí. Se vocês não lembram disso, eu fiz a solução dela, acho que na aula 4, hora que eu falei de transformada de Fourier em uma dimensão. Eu fiz a solução dessa integral aí. Só que lá, se for comparar, você toma cuidado que eu fiz a mesma coisa, só que é o QX dx. Não, desculpa. É QX dq. Né? E aí tem a solução lá. E aqui é QY, só que é integral em Y, não em Q. Então você tem que trocar lá. O que está lá como Q, na verdade, vai ser o Y aqui. E aí você pega aquela solução lá e vai dar isso. Olha, o E0 sobre R, o seno de 2πQA sobre 2, o que aqui, olha, para vocês perceberem que esse Q ele tem a ver com a direção do feixe espalhado, a gente pode definir ele em função da direção x e y. O módulo dele é sempre espalhamento elástico, então é Q, né? Aí é cosseno θ na direção x, seno θ na direção y. E o feixe incidente é Kx. Tá? Ele incide na direção paralela com x. Então, a hora que você multiplica pelo y, só vai sobrar esse seno θ que está aqui. Então, o 2πq é K seno θ. Aí eu substituo aqui embaixo, olha que expressão que eu vou ter. A do E0 sobre R é o seno de K seno θ A sobre 2 do K seno θ A sobre 2. Na solução original, você está vendo que só tem o A ali dentro e não tem o A aqui embaixo? E aí eu multipliquei por A aqui e pus o A aqui. Por que que eu fiz isso? Olha, você imagina esse θ indo para zero. Aí o seno de zero, seno de θ, com θ indo para zero é o próprio θ. Aí vai cancelar com o de baixo, vai dar 1. Então, essa parte aqui, ó, o máximo dela é 1. E isso aqui vai ficar o que define a minha amplitude máxima. A hora que eu calcular o campo. Então, eu levo isso ao quadrado. Aí o I máximo vai ser isso. Você fala, mas e o R? O R é a distância da fenda até num ponto da tela. Mas
se vocês lembrar quando a gente fez no experimento de Young, a variação da intensidade sobre a tela devido ao campo cair com 1 sobre R era muito pequena. Por quê? Porque o R é o L mais o Y, o módulo quadrado e tirado a raiz. Né? Só que o L é muito maior que o Y na região de campo distante. Então isso fica praticamente constante. Então isso vai ser tratado como uma intensidade máxima, que o padrão vai ter, aí depende de quanta luz que eu estou jogando, né? E a intensidade fica dada com isso aqui. Ó. Então essa é a solução analítica da ranhura, de uma fenda única. E o que eu usei para encontrar ela? Olha, eu usei uma coisa que tudo que você fala de solução de campo distante, aparece a transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier que eu pus aqui é em uma dimensão, mas se você tem uma rede em 2 dimensões, vai ser uma transformada de Fourier em 2 variáveis. Se você tiver uma rede tridimensional, vai ser uma transformada de Fourier em 3 dimensões. Então, a solução do campo difratado por um conjunto de fontes secundárias, seja lá o que for que tiver distribuído no espaço, quando eu olho ele numa distância muito grande, é sempre a transformada de Fourier daquilo ali. Tem vários jeitos de ver isso. A gente pode ver isso com uma soma sobre números discretos, ou pode, por exemplo, se você tem uma distribuição discreta de átomos, eu posso fazer o campo espalhado com uma soma discreta sobre esses átomos. Se eu tenho uma densidade de carga que ela não é discreta, ela é contínua. E aí essa integral é sobre uma variável contínua. Aí eu sim eu tenho que usar a integral porque não é mais discreta. Mas sempre é uma conta parecida com isso. O que esse termo que está aqui está dizendo, aqui na equação 4? Esse termo aqui é simplesmente a diferença de fase entre as fontes secundárias. Então, toda solução que eu vou ter de campo distante para difração é sempre a amplitude de cada uma das fontes vezes um argumento exponencial que representa a diferença de fase que ela tem entre elas. Tá? Então, embora eu fiz ela num caso bem simples aqui, o mais simples que eu consegui pensar, ela é uma solução geral. Tá? Ó, como é que fica aquela solução simples? Aí eu peguei aquela expressão e calculei em função do θ. Aí eu pus um K aqui, ó. O K é 2π sobre lambda, depois o lambda de 680, a abertura A de 100 microns, e achei e fui fazendo aqui, ó. Aí você vê que dá aqueles mínimos que a gente via lá. Né? O que corresponde a esses mínimos aqui? Olha, é muito simples. Quando aqui em cima, esse de baixo sempre vai caindo na hora que eu estou aumentando com o θ. Tá? Ele nunca vai. Mas até que θ eu posso ir, né? Até um teto de, sei lá, 90 graus, quando isso aqui valer 1. Mas sempre vai caindo com esse argumento, ele vai sempre aumentando. Mas aqui oscila. E toda vez que esse argumento valer um número inteiro de π, o seno é zero. Então, é por isso que você tem esses mínimos, que são mínimos mesmo, bem definidos. Então, dá para dizer assim, ó, os mínimos ocorrem quando? Quando K seno θ, do A sobre 2, que é esse argumento, valeu um número inteiro de π. Só que aqui, ó, o M0 não entra. Tá vendo? Eu estou falando dos mínimos. E no mínimo, no centro, ele não é um mínimo, é um máximo. Então o M vai de mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, não tem M igual a zero. Que é diferente da fenda de Young para o máximo.
Ele tem um máximo em y igual a zero. Tá? E aí fica esse k, aqui é 2π sobre lambda, né? Eu substituindo aqui, comparando isso aqui, ó, você vê, olha, aqui vai ter 2π em cima, que vem do k aqui. O 2 corta com esse e o π cancela com esse. Só sobra o lambda embaixo. Eu passo para cima, vai ficar m lambda sobre a. Então, o seno do θm, desses mínimos aqui, né, o seno aqui, ele vale m lambda sobre a. Agora, se o ângulo é pequeno, eu posso escrever em função da posição da tela, como a gente fez na fenda de ângulo, como eu fiz naquela simulação, mas diretamente, sem usar o ângulo. Então, o seno θ é aproximadamente o θ, que nada mais é do que a posição y do m dividido por L. Então, o seno θ eu troco por y sobre L, passo L para cá, e essa aqui é minhas posições do mínimo, em função do L. Se vocês olharem nos outros perfis que eu fiz, você quer comparar aqui, esse aqui é uma solução analítica com aquela solução numérica, você vai lá em qualquer daquelas distâncias que você já tem os mínimos definidos, para 1 centímetro, 10 centímetros, 50 centímetros, o L, e vê a posição que está, por exemplo, esse máximo número 5 aqui. Então aqui, ó, é em miliradianos, né? Se eu quero calcular a posição y, eu pego um L igual a 10 centímetros. Aí eu multiplico por 0,034, vai dar 3,4 milímetros, que é onde vai estar na posição do y, né? Que é miliradianos. É só você multiplicar diretamente, você vai ver. Esse intervalo é muito angular, é pequeno em ângulo. É por isso que eu posso trocar o seno do θm por ym sobre L. E aí eu calculo para cada distância como está aumentando. E a gente viu que isso dá certo. Aquela figura 2D que eu pus lá, da distribuição 2D de intensidade, ela mostra que esses mínimos caminham em linha reta. E é justamente isso. Claro, pessoal. Simples, né? Água com açúcar, isso aí para vocês, não é? Bom, deixa eu... Segundinho aí. Bom, agora vamos complicar um pouquinho as coisas. Mas antes de complicar, vamos fazer um exercício. Ó, isso aqui é um exercício simples, que se usa a aplicação direta da, da difração por uma fenda simples, que é um fio. Aí você fala assim, peraí, mas você fez a conta para uma ranhura, para um buraco que a luz passava. Por que vale para o fio? Vale pelo seguinte, tem um princípio que eu não lembro o nome, que são coisas complementares. Se eu tenho um anteparo que para toda a luz e tem uma ranhura, dá um campo. Se eu venho e tampo essa ranhura com um fio, o campo lá dá zero. Não tem mais nada. Significa que o campo produzido pelo fio é idêntico, mas de fase oposta à da ranhura. Só que a hora que eu calculo a intensidade, a fase some. Então, o campo produzido por uma ranhura longa, a intensidade, desculpa, produzida por uma ranhura longa, é exatamente a intensidade produzida por um fio. Então, eu posso usar diretamente aquela expressão que a gente calculou no slide anterior para calcular o diâmetro de um fio. Então, aqui ó, tem um fiozinho. Peguei a distância ó, dessa telinha com papel quadriculado aqui. Quadradinho desse papel é 1 centímetro. Ele foi colocado a uma distância de 189 centímetros do fio. Aí você joga o laser no fio, ó, aparece todo esse padrãozinho aos mínimos aqui.
Ó, tem o máximo central que é largo, e aí depois começa a ter os mínimos. Exatamente como a gente que sai daquela expressão do campo distante. Então aqui, ó, que mínimo que eu peguei? Olha, tem o primeiro que está aqui, ó, 1. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei o sexto mínimo, um de cada lado. O laser verde, o comprimento de onda dele é o 532 nanômetros. E a separação observada entre o sexto máximo, mínimo, desculpa, um de cada lado, 13,5 centímetros. Então aí a gente usa a expressão que a gente tinha para calcular o padrão. Então, a fenda simples, o mínimo ocorre usando essa expressão, é idêntica à dos máximos da fenda de Young. Depois vocês vão ver por quê. Só que agora é do mínimo. E aí, quem que vai ser essa separação? É o Y, o sexto à esquerda, menos o sexto à direita. Então, o M6, né, vai ficar 12 L lambda A. E isso é 13,5 centímetros. Quem que vai ser o A? Eu troco aqui, ó. Só trocar as coisas de lado, substituir, pumba. Quase 90 microns. Então, é um fiozinho de 90 microns que produz esse padrão a quase 2 metros de distância. Legal, não? Isso é facinho de ver. Você pega um laser e joga nos pelinhos do braço, assim, você vê um monte desses padrões superpostos, um em cada direção na tela. Esse tipo de experimento vocês fazem no laboratório didático. Vocês já fizeram isso lá? Oi, tem alguém aí? Bom, alguém fez, outros não. É, é isso que vocês vão fazer. Lá que vocês vão usar um laser vermelho lá, mas a conta é essa aí. Tá? Agora vamos fazer para ver de novo o experimento de Young. Por quê? Porque quando a gente viu aquele experimento, a gente falou, tem duas fendas, o campo por duas fendas. E falando que esse campo que saía de cada fenda era uma onda esférica, igual em todas as direções. Só que a gente acabou de ver que não é. Né? Cada uma das ranhuras da fenda dupla, ela é um campo complexo, que é esse campo que a gente estava vendo aí. Então, na verdade, o que a gente interfere não é duas ondas esféricas, é duas ondas provenientes de fendas simples. Aí, ó, a hora que a gente pegou lá a equação, eu marquei a equação 3 aqui, depois vocês comparam lá. Eu peguei ela e você vê lá que ele tem esse termo de fase aqui, ó, para o RN, somado sobre os RNs, que é o quê? A posição das fontes secundárias. Só que ela é extremamente genérica. Qualquer processo de difração que tem várias fontes, falar nisso, deixa eu enfatizar isso aqui antes que eu esqueça. Às vezes o pessoal passa nesse curso, o pessoal pergunta, o que é a diferença de interferência e difração? E ninguém sabe responder. A diferença é só o número de fontes que você está considerando. Quando você fala de interferência, é geralmente dois feixes que você está falando. Quando você fala de difração, né, é porque você tem várias fontes de luz que produzem um efeito de interferência. Então, no caso do experimento de Young, que era duas fendas, a gente falava, quando eu estou falando cada uma é uma onda esférica, tal, a gente falava, é interferência. Porque a gente não estava entrando em detalhes. Só que a hora que você vai entrar em detalhes, você vê que é uma interferência
de dois campos de difração, que é a difração por cada uma das fendas. Então, o experimento de Young, na verdade, é um experimento de difração. E aqui a gente vai generalizar aquela expressão. A gente tem o campo A da primeira fenda e a fase dela, em relação a uma origem arbitrária, esse RA é a posição dela numa origem arbitrária. Então, eu tenho K incidente e o K' espalhado. Então, eu peguei aquela equação 3, depois vocês comparam, lá vocês conseguem perceber essa ideia. Você precisa sacar isso daí, que é a mesma coisa, que é extremamente análogo. Eu estou somando o campo de várias fontes secundárias e eu chego nessa expressão, quando eu faço o cálculo do campo distante. Agora, aqui eu só tenho duas fontes, que é cada uma das fendas. Mas eu uso exatamente a mesma somatória, que ela é equivalente. Só que agora, o que muda? Esse campo A e B é o campo que a gente acabou de calcular, o campo que vem das ranhuras, ou da fenda simples, né? Que é o E de θ. Aí, como que eu expresso esse RA e RB? Bom, eu tenho o campo da fenda descrito a partir dessa diferença aqui, né? Então, eu vou fazer exatamente o mesmo sistema de referencial, né? Eu ponho a origem entre as fendas, então fica no meio de A e B. Aí a posição de uma vai estar em D sobre 2 positivo e menos D sobre 2 negativo. Aí, de novo, esse termo aqui vai dar o K seno θ, eu fazendo isso. E aí eu vou substituir aqui. Aí, como um é positivo e outro é negativo, eles vão dar, um vai dar positivo, outro vai dar negativo aqui em cima. Então, aí a gente usa aquele truque, olha, que 2 cosseno x. X é uma coisa, não tem a ver com a geometria, com nada, é uma variável genérica ali, né? Eu posso escrever como o expoente de x mais o expoente de menos de x, que é exatamente o que vai ficar aqui em cima. Então, essas fases aqui em cima vão ficar com um cosseno. Aí, ó, apareceu aqui, ó, o cosseno desse argumento, né? Que é o K seno θ vezes o D sobre 2. Então, o campo DS é double slit, né? O campo da fenda dupla é o campo da fenda simples vezes esse termo aqui. O que esse termo está contabilizando? A interferência entre eles. Aí eu substituo a expressão lá, ó. O que eu vou ter? A intensidade da fenda dupla é 4 vezes a intensidade da fenda simples, vezes o cosseno θ que dá a interferência. Então, olha que coisa interessante. Ó. Esse seno do K seno θ A sobre 2 dá a condição dos mínimos da fenda dupla. E esse K seno θ D sobre 2, quando isso valer um número inteiro de π, é o máximo desse daqui. Isso vai me dar duas expressões opostas, análogas, né, parecidas, mas que uma diz o máximo de uma e o mínimo da outra. Quer ver como é que fica isso? Ó. A gente pega aqui a fenda. Esse aqui é um padrão de fenda dupla, eu já até tinha falado sobre ele, só que eu pus outra distância aqui. Aí depois eu peguei o valor correto que está aqui no papel milimetrado aqui. Então, ó, quem que é esse cara aqui? Ó? Esse padrãozinho, esses máximos aqui, ó, são os máximos da fenda dupla. Aí sumiu o máximo daqui. Aí depois eu tenho uns outros máximos aqui. O que está acontecendo aqui? Aí você tem que lembrar que o padrão de fenda dupla é uma interferência de duas fontes, só que cada uma das fontes tem o seu padrão de difração. Então, para entender isso, vamos fazer assim. Ó. A partir do padrão de duas fendas acima, né, estime a razão D sobre A
entre separação e abertura das fendas. Então, o D é a separação das fendas e o A é a abertura de cada uma delas. Então, comendo de onda 680, a distância fenda-tela 254 centímetros. Essa aqui é para o B, né? É usar esses valores para simular o padrão. Só sem eu saber o lambda e a distância da fenda até na tela, eu consigo calcular essa razão aqui. Por quê? Ó, a gente pega a equação 11. A posição dos máximos é esse cosseno ao quadrado aqui. Ó. Vai ser dado por isso. Toda vez que ele valer 1, eu tenho o máximo. Mas ele vai ser 1 quando esse argumento aqui é um número inteiro de π. Isso me leva ao ym da Dobs-Litt, essa expressão que é dos máximos. Agora, as posições de mínimo da fenda simples é essa daqui. Ó. E quando que isso vai ser zero? Quando k seno a sobre 2 é um número inteiro de π. Isso vai me levar aqui. Os mínimos da single slit aqui, de n, o enésimo mínimo aqui, né, é n lambda L sobre A. No dado experimental acima, qual máximo sumiu? Ó, você pega aqui que é o máximo central, o zero. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. O quinto máximo sumiu. Por que ele soma? Porque ele coincide com o primeiro mínimo da fenda dupla. Da fenda simples. Tá vendo essa região larga aqui? Ó? Essa região larga é aquele máximo central da fenda simples. E aí o primeiro mínimo que tem que coincide com o quinto máximo do outro. Então, ó, o quinto máximo da fenda dupla, que é isso daqui, ele está coincidindo com o primeiro mínimo da fenda simples, que é isso daqui. Então, você cancela tudo igual, você vai ter que o D sobre A é igual a 5, fator 5. Ou seja, o D ele é 5 vezes maior, a separação entre elas é 5 vezes o valor da abertura. Tá? Bom, como que a gente faz para simular, para ver se fica parecido com isso daqui? Bom, a gente tem expressão, né? Equação 11 é só jogar esses valores, você simula. Ó. Só que eu preciso saber quem que é o D para simular, e o A. Então aqui, ó, o ΔY, que ele deu naquela imagem ali, o Y de ordem 4, o máximo de ordem 4 menos o máximo de ordem 4 do outro lado, né? Uma esquerda e uma direita, a distância total entre eles era 46 milímetros. O L é 254, eu uso a expressão dos máximos ali, e eu vou tirar que o D é 300 microns. É em torno disso, eu não lembro se a conta dá certinho, mas essa simulação aqui eu fiz com D igual a 300 microns e o A igual a 600 microns. Olha como é que fica, olha os máximos aqui. Máximo central, que é o mais forte lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pumbo, 5 sumiu. Por isso que eu não vejo ele. E aí depois eu tenho 3 máximos. E depois some. O que é essa linha branca pontilhada? É o envelope, que é o quê? O campo espalhado por uma fenda. Por uma fenda simples. Se ela... Aí lembra que a aula passada eu falei bastante de coerência? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aqui lá. Em todo caso, se alguns dias vocês escutarem falar sobre coerência da radiação, vocês olham lá e vocês vão, talvez possa ajudar. Então, se eu não tivesse coerência do feixe, aqui no caso, está chegando o feixe e passando pelas duas fendas, por uma. Se a coerência transversal for muito pequena, o feixe espalhado por uma fenda
não vai ter coerência de fase com o feixe espalhado pelo outro. O que vai acontecer? Vai sumir esses máximos aqui, esses mínimos. Eu vou ter simplesmente esse perfil tracejado. Aquele artigo que eu mostrei para vocês na aula passada, que o cara fez medida usando fenda de Young lá, você pode ver que ele mostrou vários, os padrões que ele mostra lá, é sempre uma gaussiana, assim, uma curva, assim, né? E tem esses mínimos no meio aqui. É por causa da abertura da fenda que ele usou. Tem uma separação entre elas que determina essa interferência de período curto aqui, mas a abertura da fenda determina, mexe isso aqui. Eu deixei aquele artigo lá na material, lá no Moodle, material de apoio lá. Aí vocês podem ver, ele só tem isso daqui. Entenderam? É isso. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ver difração. E aí a gente viu que perto das fontes o campo pode ser complicado, eu preciso fazer um trabalho detalhado, mas quando eu estou bem distante das minhas fontes de radiação, ou de espalhadores de luz, né? Nesse caso, cada uma das fendas é um espalhador de luz. Ah, eu posso tratar a direção que o feixe espalhado vai, independente da diferença de posição entre as fontes. A diferença de posição entre as fontes causa o efeito de interferência entre elas. Só que como eu estou muito longe, a distância entre elas não vai afetar. Eu não vejo esse efeito afetando a direção que eu estou olhando. E aí eu tenho o campo distante, que ele se caracteriza por quê? Que eu posso descrever ele só em função das diferenças de fase que dependem da direção do feixe incidente e da direção do feixe espalhado. E a hora que eu integro sobre toda a distribuição de espalhadores, eu vou ter uma transformada de Fourier daquilo ali. Então, a hora que eu faço a transformada de Fourier de um orifício, eu vou ter uma coisa parecida com essas franjas aí, só que são anéis. Se a gente aplicar numa rede tridimensional, você vai ter uma coisa, duas coisas, né? A rede tridimensional vai dar condições de interferência máxima, seriam esses picos aqui, só que cada pico vai trazer uma informação da forma da fonte. Aqui não está trazendo, ó, você tem vários picos aqui dentro dela, né? Mas o perfil dele está trazendo uma informação da forma. Então, depende de como você combina essas dimensões, você tem efeitos interessantes. Então, na próxima aula, a gente vai começar a ver esse negócio de redes. A primeira rede vai ser uma rede de difração em uma dimensão, que nada mais é do que pegar essas ranhuras. Aqui eu pus duas ranhuras para produzir duas fendas. Eu posso pôr um conjunto delas, periodicamente espaçadas, aí dá um efeito de difração. Tem um monte de coisas que dá difração. Você quer ver umas coisas interessantes? Eu vou ver se eu consigo fazer para a próxima aula. A tela do seu celular é constituída de pixels, quadradinhos. Se você joga um laser ali, ele difrata. E você vê essa rede quadrada lá. Dá para você determinar a distância dela, tamanho de pixel, tudo. Se você pega para um CD, você joga a luz, você vê vários pontinhos que tem a ver como a estrutura de gravação dele está distribuída, como é que está não sei, os bits de dados lá, como é que chama a matriz que ele põe lá para salvar as coisas. E isso aí é muito facinho de calcular. E isso é coisa feita com ótica, né? Mas se você quer ir a coisas que tem
detalhes que você não consegue ver com o microscópio, e você simplesmente tem que usar comando de onda mais curto para ver os efeitos. Tá? Então, quem não viu ainda, negócio de transformada de Fourier e convolução de função, vocês não se assustem com isso, não. É um conceito bem simples. Às vezes é meio chatinho na hora de fazer. Eu vou deixar um PDF, até na próxima aula eu ponho um PDF lá com um resumo disso para vocês poderem ler. E por que eu acho que é legal abordar isso? Vocês vão ver isso em física, matemática, acho. Mas o que é legal você ver isso é porque se você não vê desse jeito, para cada exemplo que vai dar, tem que ficar fazendo uma construçãozinha geométrica, uma coisinha de um jeito e do outro, que não é geral. Não vale para tudo, é específico para cada caso. E você fazendo com essa abordagem geral, você vê que funciona para tudo. Você não precisa ficar usando tratamentos diferentes. Você tem uma abordagem geral que se usa para fazer isso. E mesmo que vocês não consigam entender 100% disso, é bom porque vocês sabem que existe. Se um dia você precisar de fato, você sabe o caminho que você vai seguir para resolver o problema. Bom, pessoal, é isso. Não tenho muito mais coisa para falar para vocês. Vocês respondam presente aí. Se tiverem alguma dúvida, tem mais um tempo aqui para responder. Alguém de vocês ficou interessado em querer apresentar um trabalho ou resolver um exercício? Ou vocês acham que é muito trabalho para pouca coisa? Gente, vocês estão quietinhos hoje, hein? Acho que a partir da próxima aula eu vou fazer todo mundo ficar de câmera aberta aí. Menos a mim. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Embora essa aula foi rápida, vocês não imaginam o trabalho que deu para fazer, viu? E o... Agora vocês pensam com calma, tenta entender bastante aquele conceito que eu falei de como você usa aquela diferença de fase que só depende da posição das fontes. Eu usei para fazer o da dupla fenda ali. Tenta extrapolar aquilo ali. Imagina um monte de fonte distribuída de qualquer jeito para ver como é que fica. Bom, é isso, pessoal. Um abraço para vocês, boa noite, tudo de bom. Curtam o debate político aí lá nos Estados Unidos.